Está no ar o programa Lições da Bíblia, nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Nesta semana, nós vamos estudar o custo do descanso. Todos nós queremos ter o verdadeiro descanso que resulta da relação com Deus, mas existem passos para que nós possamos encontrar essa paz que vem de Deus. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, fique conosco, porque está no ar o programa Lições da Bíblia. No Lições da Bíblia desta semana, estamos estudando o custo do descanso. Nós já aprendemos aqui que a culpa, o pecado, em realidade, é a grande mola propulsora da inquietude humana. E em Cristo nós podemos encontrar paz e descanso. Mas existe um custo para isso, existem passos para que a gente possa abraçar esse descanso que vem gratuitamente de Cristo para nós, e é o que vamos estudar nessa semana. Então, para esse estudo, mais uma vez eu tenho a companhia dos meus queridos amigos que estão conosco ao longo de toda essa temporada e apresento a eles para vocês mais uma vez meu amigo Márcio Tonetti, editor e jornalista na Casa Publicadora. Seja bem-vindo, meu amigo. Que bom que a gente está junto de novo para a gente prosseguir aqui a nossa jornada, né? A nossa conversa. Bacana. Pastor Vanderlei Dornelles, professor e coordenador de pós-graduação na Faculdade de Teologia do UNASP Engenheiro Coelho. Seja bem-vindo, pastor. Ok, pastor Vinícius, uma alegria podermos continuar a nossa jornada aqui pelo descanso na Bíblia. Amém. E pastor Fábio, líder para os 3 estados do sul do Brasil, para o Ministério Pessoal e Escola Sabatina, do nosso guia de estudos. Seja bem-vindo, pastor, mais uma vez. Uma alegria, pastor Vinícius, estar com o senhor, com os demais, participando desse estudo tão importante sobre o descanso, né? Muito bom. Exatamente. Pastor Fábio, por favor, faça uma oração para pedir a bênção de Deus para o nosso estudo. Nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos do estudo da Tua Palavra, que nos ajudam, que nos orientam, que nos ensinam a andar sempre no Teu caminho e a encontrar no Senhor descanso. Que nesta hora a Tua graça alcance cada coração que nos ouve, da nossa audiência lá em casa, e que cada família, cada lar, receba agora a Tua Palavra, a luz da Tua Palavra, para viverem assim uma vida cristã de descanso no Senhor. Amém. 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 Uma frase muito conhecida de Agostinho de Hipona, é muito famosa essa frase e é bonita, diz assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está nosso coração enquanto não repousar em ti. Ela é bonita porque ela expressa uma realidade, né? O coração humano é um coração inquieto e ele só vai encontrar esse verdadeiro descanso quando encontrar a fonte do poder e da paz, que é Deus. Mas o pecado é essa grande força contrária, né? Que impede a nossa comunhão com Cristo e, por conseguinte, ou por consequência, termos essa paz que é ofertada por Cristo no Evangelho, né? Neste estudo, nós vamos nos concentrar na experiência de pecado e arrependimento do grande rei Davi. Veja que a inquietude está presente até nas melhores famílias, né? E esta é realmente uma grande família, né? Porque é a família da qual veio Jesus. Davi é um antepassado primordial aqui de Cristo, né, por assim dizer, um dos mais importantes antepassados de Cristo. No entanto, ele experimentou na pele o que significa a inquietude e caiu feio, né? Uma história bastante conhecida. Como é que foi essa história, pastor Fábio, aí? Assim, dá um panorama geral assim, de como que esse rei tão fiel, chamado inclusive de o homem segundo o coração de Deus, como é que ele caiu assim tão grandemente? Bem, Deus já havia orientado que os reis não deviam fazer 3 coisas. Uma delas, não acumular riquezas, e a segunda, não ter muitas mulheres, uma mulher só. Mas Davi, infelizmente, era um homem dado a muitas paixões. E ele gostava das mulheres.
E neste caso, quando em vez de estar na guerra, na batalha, ele estava no seu palácio, no terraço do seu palácio, sem fazer nada. E aqui vem o ponto. Né? Em vez de estar trabalhando, em vez de estar guerreando, em vez de estar na linha de frente, ele estava deitado, dormindo na ociosidade. Veja, não estou aqui falando que ele estava naquele ócio criativo, né? Quando algumas pessoas elas param para refletir, para pensar na vida, para criar. Sim. Ele estava tem até algumas palavras aí que eu não vou citar aqui, né? Mas Era preguiça mesmo, né? Preguiça. E Aristóteles diz o seguinte: a felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. Porque a ociosidade tanto te traz problemas físicos, porque você não se exercita, você não se movimenta, você não mexe com o teu corpo, como a questão mental, né? Tua mente parada, você então começa a pensar o que não deve. E ele ali passeando, viu uma mulher muito bonita, que não era a esposa dele, não era dele, e ele infelizmente caiu em pecado com ela. Ele adulterou com ela e depois arquitetou todo um plano, porque um pecado chama outro pecado e outro pecado, para poder esconder aquele pecado, e realmente aquilo trouxe muita dor e muita destruição para a família de Davi. Interessante, porque a gente tem um contexto aqui que é o oposto até daquilo que a gente já abordou em outros programas, né? Porque se em um dos extremos você tem o problema da vida agitada tirando o foco espiritual, aqui você tem um contexto de ociosidade que também gera problemas e que tira o foco. E é muito interessante, o pastor Dornelles vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas o contexto que Davi está vivendo nessa época era um cenário muito favorável para o reino, né, de expansão, dentro da sua política de expansão territorial, militar. Praticamente você tinha apenas o que ali, os amonitas, né, no caminho. Estavam com os cofres cheios, né? Era hora de avançar, cenário de calmaria. Mas, enfim, essa parada que ele dá no momento em que não deveria ter, isso gera um grande problema e Satanás, o inimigo, se aproveita desse contexto ali de fragilidade. Exatamente. Antes de passar a palavra, pastor Dornelles, tem às vezes o texto bíblico ele amplia assim a nossa capacidade de enxergar a realidade aqui, né? No verso 2 de 2 Samuel 11, verso 2, 2 Samuel 11, verso 2, diz assim: uma tarde, olha só os destaques, uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Então, olha, era de tarde, então você tem, né, a tarde, né? Eu sei que de tarde às vezes é complicado dá vontade de dar uma cochilada, né? Após o almoço. Após o almoço, né? Mas não a tarde toda, Não né? a tarde toda. Uma tarde, levantou-se. Então ele estava como? Deitado no seu leito. E ele não levantou para fazer alguma coisa útil. Ele levantou para passear no terraço da casa real. Então, olha, se você vê, pastor Fábio, exatamente um contexto bem claro de ociosidade aí. Eu lembro minha avó, minha mãe falando, mente vazia é oficina do diabo. Então, os ditados populares, eles têm bastante sabedoria, né? Então, a mente dele estava completamente vazia. E esse é o momento que o diabo vai trabalhar na sua oficina. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. De cima do terraço, uma mulher tomando banho, e ela era muito formosa. Então, uma mente desocupada, sem ter compromisso com nada, uma pessoa que estava fugindo da sua responsabilidade, como você colocou, era um momento que os reis saem para a guerra, está dizendo aqui, provavelmente a primavera, um período de estio, era um momento de lutar para expandir o reino de Deus, e ele estava em casa, talvez farto já de tudo aquilo que tinha conquistado e achando que era o cara, né? Que tal detalhe, né? Acabou, quem sabe, se esquecendo de que, por mais que alguns inimigos ali naquela geografia estivessem conquistados, mas que havia um inimigo maior, né? Maior. Inimigo maior. Interessante que você destacou aí que ele está em casa e está deitado à tarde, né? E ele está realmente na condição de monarca aí, sabe? Porque a palavra monarca quer dizer o único governante, né? Vem do grego, né? Monarques. E arcon, no grego, é o governante, é o príncipe, né? O interessante é que em Israel não haveria nunca um monarca, porque o rei era corregente com Deus.
Então, na tradição judaica, consta que o Shekinah, ou a Shekinah, né, na arca, era o trono de Deus em Israel. E o trono do rei em Jerusalém era o trono do corregente. E quando o rei era ungido, ele recebia a coroa, ele assentava-se no trono e ele também recebia um livro, né, uma cópia do livro da lei. Porque lá no lugar santíssimo estava a arca, estava a Shekinah, o trono, e estava também o livro da lei. E lá o corregente teria de ter as mesmas coisas. Então, o rei nunca seria, de fato, um monarca. Ele era um corregente com Deus, porque Deus é o regente. Uma espécie de primeiro-ministro. E para que ele governasse assim, então ele tinha uma cópia do livro da lei consigo. Mas alguns reis nem tiveram, e nem sabiam que a lei existia. Veja que Josias descobre, né? Encontra o livro da lei perdido no templo e ele começa a ler. Ele rasga as vestes, né? Porque ele sequer sabia que existia o livro. Bom, o monarca, o que caracteriza o monarca? Ele é dono de todo o seu reino, né? Veja, dizem que a rainha da Inglaterra é, em primeira instância, a proprietária de todo o Reino Unido, né? E os súditos todos têm o direito de uso das propriedades. Mas tudo é dela. Então, Davi olha aquela mulher e fala, olha, eu sou o monarca aqui. De quem ela é? Ah, é esposa de fulano. Não, traga para mim. Então, Davi se comporta aqui, de fato, como monarca, né? Ele manda Joabe para a guerra, como os exércitos, ele fica em casa, né? Ele está realmente vivendo como um senhor de todas as coisas. E esta situação é que o torna cansado e exausto. Porque ele tem tudo nas suas mãos e quanto mais temos, mais preocupados seremos, né? Mais exaustos ficaremos e mais incapazes de julgar entre o certo e o errado. Então, esse é o grande problema do monarca, né? Ele tem tudo, ele está sob o peso de todas essas coisas e ele se sente como Deus, né? Então, Davi toma a mulher de Urias como se todo mundo fosse propriedade dele, né? E há uma frase, né, aqui de Urias que contrasta muito isso, né? Ele diz assim, como poderia eu ir para casa, comer e beber e deitar-se com a minha mulher, enquanto meus colegas estão em batalha, né? E Davi, enquanto os colegas estão em batalha, ele acha que pode deitar-se com a mulher de outro. Então, esta é realmente a situação mais baixa, né, de todo o histórico de Davi. No momento que ele é rei, de fato, é quando ele vai mais baixo, né, e afunda na condição de inquietação, porque nada o satisfaz. Ele tem de ir pegando as coisas, né, para experimentá-las. Então, quanto mais poder, menos capacidade de julgar entre o certo e o errado. E esse descanso, entre aspas, que ele estava usufruindo aí, né, nessa tarde, no seu leito, no seu palácio, no seu terraço, com a sua vista privilegiada, né? É a antítese do verdadeiro descanso. Exatamente, a antítese do verdadeiro descanso e proporcionou para ele o que foi o pior cansaço que ele experimentou na vida, que foi o fundo do poço, né? Então, como consequência desse ato impensado, nesse ócio que ele estava vivendo, ele trouxe tanto problema, tanto prejuízo, tanta guerra, tanta espada para dentro da sua casa, né? Uma família desestruturada. Como consequência não disso. só uma mancha na sua biografia, né? Que se perpetuou ao longo da história, mas, enfim, ruína, né? Muita ruína para a sua família. Né? E ele tentou, como vocês já destacaram, tentou encobrir esse pecado que aí também participa, é uma parte também dessa ansiedade, dessa tentativa humana de sobreviver no meio dessa inquietude, né? Ao invés de, no primeiro momento, reconhecer o seu pecado e assim se livrar desse fardo ou desse cansaço produzido por essa culpa grande, ele tenta encobrir. E essa tentativa, pastor Fábio, de encobrir foi pior ainda, né? Ele ficou, acho que mais de um ano escondido, recluso, aliás, né? Até quando realmente Deus envia, né, o profeta Natan para poder confrontá-lo e aí começar o processo de cura. Mas enquanto ele esteve ali recluso, ele não tinha paz, ele não dormia. O sentimento de culpa, né? Você sabia que Exatamente. Isso aí afeta muito a gente, né? Claro. O sentimento de culpa ele tem duas vertentes. Quando você se sente culpado, ou você reconhece o seu erro e tenta mudar, ou você foge e aí leva para um sentimento totalmente autodestrutivo, pode até levar à morte. Sim. Mas ele teve a sorte de que Deus enviou o profeta Natan para poder ajudá-lo. Exatamente. E a culpa era realmente muito grande, só que ele estava querendo jogar socialmente, né?
Então, veja bem que ele ainda saiu de bonzinho, né? Porque ele colocou o homem, marido da esposa, que ficara grávida dele, sem o marido estar em casa, botou o marido na frente do exército e com a conivência do seu súdito, né? Da sua posse, da sua possessão, conforme você colocou, Joabe também se comporta como se fosse uma propriedade de Davi, né? Vai lá e faz exatamente o que ele quer, coloca um homem como esse, Urias, aqui na frente da batalha, e ele morre. E depois Davi faz a bondade de acolher a viúva que está grávida, coitada, né? Então vem cá, eu vou consolar essa... A gente acha graça, mas é trágico, né? É trágico isso que ele fez, né? Isso mostra até onde a gente vai, o ser humano pode ir com o pecado quando ele busca resolver esse problema longe da fonte eterna que é Deus. Sabe, gente, a fonte eterna que é Deus está acessível a nós por meio do estudo da palavra dele, que é a Bíblia. E o nosso guia de estudos é exatamente uma maneira instrumental de a gente estudar a Bíblia todos os dias, porque sem isso a gente não encontra a fonte do poder. Então, eu quero recomendar que você conheça esse material, o nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina, que durante essa temporada está imperdível, está maravilhosa. Convido você a conhecer um pouco mais desse material na editora da Igreja Adventista no Brasil, CPB, e o site você já sabe, cpb.com.br. O Lições da Bíblia, que é o programa que nós estudamos a Palavra de Deus, oferece para você essa oportunidade para que você conheça mais e aprenda a meditar também na Palavra de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, vamos estudar ainda mais a história de Davi e as implicações e as consequências desse pecado terrível na vida dele. É rapidinho, não saia daí. Lições da Bíblia volta já já. Não foi Natã que convenceu Davi do seu pecado, né? E essa nem é uma obra nossa, né? Embora nós possamos ser instrumentos de Deus, mas quem faz o papel daquele que vai convencer os pecadores, né, do pecado, da justiça e do juízo, sempre é o Espírito Santo. Exatamente. Hoje, pastor Vinícius, muita gente não dorme por causa do sentimento de culpa, né? Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E no bloco anterior estávamos conversando sobre o pecado de Davi. Eu quero oferecer para você este material imperdível sobre o nosso guia de estudos. É uma série de comentários da escritora norte-americana Ellen White sobre o assunto de cada semana do nosso guia. Eu já disse a vocês, eu tenho sido abençoado com os escritos dessa autora, escritos inspirados dessa autora que tem falado ao meu coração e me ajudado a entender um pouco melhor da Palavra de Deus. Aqui os meus convidados também, eu posso dizer em nome deles, eles são encantados com aquilo que eles descobrem, o que essa autora escreveu. E aqui você tem a oportunidade de ter condensado numa revista especial todo o material dela, ou grande parte do material dela sobre o tema do nosso guia de estudos. Então, se você deseja conhecer um pouco mais, você já sabe, cpb.com.br é o site da editora Casa Publicadora Brasileira. Amigos, o pecado gera culpa. E nós vimos no bloco anterior que Davi ficou tentando esconder essa culpa e esse pecado, colocando debaixo do tapete essa sujeira terrível que ele fez. Mas chega uma hora que a coisa aparece, não tem jeito, né? O pecado, ele pula e ele é revelado e com isso traz vergonha, traz tristeza, traz problemas para o indivíduo, para a sua família. E é muito importante, ou essencial, melhor dizendo, que o pecado seja reconhecido. E Deus faz esse trabalho em nós por meio da atuação do Espírito Santo, né? Que vai ali despertando a nossa consciência, falando a nós, fazendo o seu trabalho que é de convencimento do pecado, né? E da justiça e do juízo de Deus. Como é que foi que Deus fez? O que Deus fez, pastor Dornelles, para aguçar em Davi esse senso de pecado, né? E levá-lo ao reconhecimento? Que estratégias Deus usou para isso? O profeta vai falar com ele, né? O profeta Natã. E veja que este era um profeta que servia o palácio. Era um profeta possivelmente mantido, né, pelo próprio palácio. Da corte, né? Da corte, né? Porém, ele não podia enfrentar o rei, né?
e acusá-lo, né, condená-lo por si mesmo. Então ele conta uma parábola, né, uma história sobre um homem muito rico, né, tinha muitas ovelhas. Ele recebe um visitante e ele manda, rei, matar a ovelha do vizinho, que tinha só uma, né? Aí, então Davi se enfurece, né, porque ele conhecia, Natan conhecia o senso de justiça de Davi. Então ele armou, né, e Davi caiu exatamente. Isso permitiu então a ele assumir a sua consciência, né? Porque Davi, com aquelas palavras dele, né, seja morto esse homem, condenou a si mesmo. Então foi uma estratégia de Deus, do Espírito Santo, né, e do profeta, porque o profeta é inteligente nesse processo todo, né, para que Davi tivesse a coragem, né, de enfrentar a situação que ele tinha ocultado por mais de anos já. Exatamente, o profeta usa uma estratégia. Isso ajuda a gente a pensar um pouquinho, agora fazendo um parênteses aqui na história de Davi especificamente e aplicando a nossa vida, porque nós também somos instrumentos de Deus para ajudar outras pessoas, né? E às vezes alguns não entendem bem isso e são às vezes até violentos nas palavras, né? Na forma como vão condenar o pecado e chamar o pecado pelo nome exato, né? E às vezes ferem as pessoas ou perdem a oportunidade de falar a verdade da melhor maneira possível, né? Então o Espírito Santo sempre tem a estratégia correta, nunca sonegar a verdade, nunca diminuir a verdade, mas sempre expressá-la na forma correta, no tempo certo, para que a verdade possa encontrar o solo do coração e germinar ali, né? Porque senão às vezes joga a verdade fora, né, Tonete? Verdade, você vê uma coisa interessante, né, que assim, Natan é extremamente sábio, né? Ele começa contando a história da ovelha. Ele sabia que Davi se identificava com isso. Davi havia sido um pastor de ovelhas, né? E ele usa essa estratégia, né? Agora, uma coisa interessante, né, que tem que ver com isso que você comentou, pastor Vinícius. Não foi Natan que convenceu Davi do seu pecado, né? E essa nem é uma obra nossa, né? Embora nós possamos ser instrumentos de Deus, mas quem faz o papel daquele que vai convencer os pecadores, né, do pecado, da justiça e do juízo, sempre é o Espírito Santo. Exatamente. Hoje, pastor Vinícius, muita gente não dorme por causa do sentimento de culpa, né? Peso, né, de pecados, de agora e de outrora. E aquilo, alguns vão carregando durante anos, aquilo ali, aquilo vai se acumulando e algumas pessoas caem até em depressão. Então, a importância de você estar sempre atento a ouvir a voz de Deus, seja através de um profeta, como no caso aqui Natan, para Davi, através de uma leitura de um texto bíblico, de um programa como esse no Novo Tempo, de um sermão na igreja que você ouve do seu pastor, mas estar sempre atento a ouvir a voz do Espírito Santo, porque é Ele, como o senhor disse, né, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse é o caminho, andar nele. Exatamente. Então, quando você reconhece isso, você cai em si. Davi falou, eu pequei contra o Senhor. Por que ele não falou que ele não pecou, que ele pecou, ele não pecou contra Urias ou contra Batseba? Ele falou, eu pequei contra o Senhor. Né? Porque todo pecado, na sua raiz, é contra Deus. Quando você atinge um filho de Deus, um irmão nosso, você atinge o próprio Deus. Todo pecado é contra Deus. Você sabe, pastor Fábio, você estava falando, estava pensando aqui numa coisa. Nós estamos vivendo num tempo em que mesmo dentro do cristianismo, as pessoas não querem ser confrontadas com seus pecados. Elas querem que os seus pecados sejam relativizados. Então, às vezes, a gente não pode, não é que a gente não pode, né? Existe uma tentativa de cercear, inclusive, a voz profética, bíblica. Outros tentam relativizar ou, usando uma linguagem atual, atualizar o texto bíblico que condena determinados pecados, porque essas condenações proféticas, a voz dos Natãs bíblicos, né, parecem bastante agressivas, né? Então as pessoas não querem ser confrontadas com os seus erros, então querem que esses pecados essas vozes sejam diminuídas. Mas a receita para a cura e para o descanso é a confrontação estratégica, bondosa, mais assertiva do Espírito Santo por meio da voz profética. Natan era um profeta, você destacou isso, Dornelis. Era o profeta. Sem o profeta, ou a voz profética, ou o escrito profético, não existe confrontação com o pecado. Não é?
Interessante que esse é um momento dramático da vida de Davi, como já falamos aqui, mancha a biografia dele, né? Mas Deus usou essa situação não só para a restauração dele, mas para ensinar muita coisa para nós, né? E aqui se cumpre aquilo que Paulo fala, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque a graça se manifesta na vida de Davi de forma extraordinária, né? Primeiro, o reconhecimento dele, né? Ele é confrontado e ele se curva diante de Deus, né? Ele assume o seu pecado. E depois assume publicamente, né? Então, a experiência dele se transforma, assim, numa fonte de instrução para nós, ao lidarmos, né, com situações parecidas. E o pastor Fábio destacou aqui, né? Ele assume claramente, né? Olha, verso 2 Samuel 12, verso 13, né? Pequei contra o Senhor. E para que não haja dúvida, né? Quando ele escreve o Salmo 51, é o salmo dele mesmo, e é sobre isto, né? Porque no Salmo 51, verso 4, ele diz, pequei contra ti. Contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. Olha, isso faz a gente se lembrar de José, né? Gênesis 39, Isso é a mesma coisa. versículo 9, né? Ele diz assim, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Mas no caso de Davi, tem Urias envolvido, né? E ele planejou a morte do homem, morreu, né? Mas no caso de José, poderia ninguém ficar sabendo daquilo. Era só ele e a mulher, né? E o terceiro, que poderia nem ficar sabendo. Mas ele diz, como pecaria eu contra Deus? Como faria eu tamanho mal perante os olhos do Senhor? Aqui a gente vem de novo para aquele senso da presença de Deus, né? Então, quando Davi cai em si, ele diz, eu pequei contra Deus, fiz o que é mal aos olhos dele, né? Ou seja, ele está vendo todas as coisas. Então, toda transgressão da lei de Deus é um pecado contra ele, a princípio, porque fazemos mal, né, aos olhos dele, que nos vê, nos acompanha, né? E quando você se arrepende, então é o caminho para a cura e para o descanso verdadeiro. Então eu penso que o arrependimento ali, para ele foi algo essencial. Ele reconhecer que ele errou na hora e Deus o perdoa na hora. Isso também acontece conosco, quando nós caímos e erramos. Nós temos um Deus que conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações e está disposto a nos dar o perdão e com o perdão o poder para vivermos uma vida cristã vitoriosa. É verdade. Acho que é a partir daí que nós entendemos alguns ditos de Cristo, né? Quando ele diz, por exemplo, para os fariseus, né? Prostitutas e meretrizes vão entrar na frente de vocês no reino. Porque o que está acontecendo ali, né? É um grupo de pessoas que acha que não peca, os fariseus. Né? E eles são os autênticos hipócritas, porque eles fingem ser uma coisa que eles não são. Mas as meretrizes, né? Se aproximam de Cristo, os publicanos, os pecadores, né? Então ele exalta essas pessoas diante daquelas. Não que elas sejam melhores, né? Mas o espírito e a atitude é melhor, porque reconhece o pecado, né? E parte para o arrependimento e confissão, enquanto que o fariseu continua teatralizando, né? Ser alguma coisa que ele não é. E esse está longe do reino de Deus. Em Lucas 18, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. E o publicano, exatamente na linha que você está colocando, o publicano cita o Salmo 51 na sua oração. Ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus. Citando o Salmo 51, que Davi escreveu atrás, como você disse. A história dele, embora seja fatídica, né, seja muito ruim, mas ela nos dá uma instrução e inspiração para isso, né? Agora, gente, não há dúvida de que Deus perdoa quando há um arrependimento genuíno e sincero, como foi o de Davi, reconhecendo que o pecado foi contra Deus, que a ofensa, em primeira instância, foi contra Deus. E aqui isso mostra para nós como é ofensivo o pecado, né? Deixa eu só fazer um parênteses de novo aqui. Nós não podemos relativizar e minimizar o pecado. O pecado resultou na morte de Cristo. Eu estava dizendo anteriormente, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão querendo diminuir o valor do pecado. Estão domesticando pecados. Então, a gente estava falando da voz profética representada aqui por Natan, né, que foi quem despertou a consciência de Davi. Hoje as pessoas estão fazendo isso aqui, ó, fechando suas Bíblias que ficam empoeiradas, guia de estudos, lição da escola sabatina, nada, textos inspirados de Ellen White, muito menos, e elas estão assistindo tudo que a TV, a internet tem a dizer, os formadores de opinião têm a dizer sobre os hábitos que a Bíblia chama de pecado e que estão sendo chamados de coisa boa. Adultério, nessa sociedade nossa, hoje é variar a relação. Divórcio é considerado, não deu, tá bom, toca a vida, consegue outra pessoa.
né? Então as pessoas vão relativizando os pecados. A gente poderia enumerar vários pecados terríveis que a sociedade está encarando como se fosse coisa boa hoje. Então, quando a voz profética está fechada e os ouvidos estão ouvindo o que o discurso do mundo está dizendo, a gente vai relativizando o pecado. Agora, se a gente quiser realmente o descanso em Cristo, a gente tem que fazer esse movimento. Abrir a palavra de Deus. E aí a voz profética, na medida que nós vamos lendo, ela vai falando e vai nos confrontando. E aí, o arrependimento pode se tornar uma realidade. Isso é muito interessante, né? Porque a culpa tem um papel fundamental, né? Nós poderíamos dizer, para a confissão, né? A culpa, ela, de um lado, claro, ela pode se tornar doentia, né? Mas a culpa, quando, assim, do ponto de vista bíblico, né? Ela tem um papel restaurador. Porque você imagina um Davi com um sentimento de culpa sendo levado para o resto da sua vida. O quão devastador isso teria sido para ele, né? Mas esse reconhecimento de que, de fato, ele havia cometido um grande pecado contra Deus foi o primeiro passo para a restauração. Agora, um ponto que eu quero lançar aqui para vocês. O perdão divino significa que as consequências do pecado desaparecem? O que a história de Davi nos ensina sobre isso? Davi colheu, infelizmente, em sua família, pastor Vinícius, as consequências do seu pecado. Ele foi perdoado 100%, como nós também somos. Só que nós colhemos as consequências como ele colheu. Inclusive, na sua família, né? Uma família totalmente desestruturada. Coisas piores até que Davi, porque o próprio incesto, né? Ali que a gente vê entre o Amon com a sua meia-irmã, Tamar, a meia-irmã, ali era um incesto e um estupro. E depois o assassinato, daí Absalão, que é o irmão, se condói com a irmã, vai... Tira a vida do irmão. Então, realmente, ele colheu por mundo... A espada nunca, né? Se apartou. Nunca. A família totalmente desestruturada. Infelizmente, ele colheu, mas ele foi perdoado. Mas a gente colhe e fica as marcas, as cicatrizes, né? Tem uma ironia, Márcio, que é interessante que quando Davi dá a sentença para o indivíduo que teria roubado a ovelhinha do homem rico, do homem pobre, né? Na parábola de Natã, Davi fala assim, esse homem deve morrer e tem que restituir 4 vezes. Ele falou, tem que restituir 4 vezes. E a ironia é que se você contar, Davi perdeu 4 filhos depois dessa história. Sim. Não estou dizendo que existe uma relação entre isso, mas é uma ironia. Porque ele perde o filho que estava no ventre de Betseba, depois ele perde Aminon, assassinado por Absalão, depois ele vai perder o próprio Absalão, e depois Adonia, essa tem que ser morto porque queria usurpar o trono de Salomão. Então, os 4 vezes mais ele perdeu. Ou seja, a consequência ficou. Agora, a consequência ia vir de qualquer maneira. É melhor você sofrer a consequência do pecado, mas perdoado, do que você sofrer a consequência sem o perdão e com a culpa. Né? É verdade. Exatamente. E uma coisa que, assim, eu acredito que reflete um pouco, né? No fato de que o Davi, né? Depois dessa cena, realmente, desse episódio, é alguém perdoado, é que o segundo filho, né, que ele tem com Batseba, Absalão, Salomão, desculpa, né, Salomão, o próprio nome, né, tem um significado muito profundo, porque de onde vem a raiz desse nome? Tem uma relação com o termo shalom, né, termo shalom, paz, ou seja, bem-estar pleno, mais até do que o verdadeiro paz, descanso, né? Exatamente, ou seja, para alguém que viveu essa experiência e depois atribuiu o nome, né, do seu segundo filho com Batseba de, enfim, Salomão, isso acho que assim transmite um significado de quem realmente experimentou na prática o perdão de Deus e conseguiu superar isso e mudar a sua vida, né? Muito bem. Ele clama por misericórdia, né, no Salmo 51, Davi. Sim. Misericórdia, Senhor. Que palavra forte essa palavra, né? Exato. Às vezes a gente está na igreja, não sei na região de vocês, né? Mas lá na minha região, no estado do Espírito Santo, eu sou de Vitória, no Espírito Santo, era costume, às vezes, ir à igreja ouvir alguém dizer assim, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Ouvia o pregador dizer alguma coisa, uma voz condenatória, né? Do pecado, do púlpito, a pessoa dizia,
misericórdia. Clamar por misericórdia. Nós precisamos de misericórdia, né? Somos pecadores. Misericórdia quero, não sacrifício. Não sacrifícios. O nosso Deus é misericordioso. Ele nos ama. Talvez você esteja enfrentando as consequências do seu pecado e da culpa. Esteja carregando um fardo pesado demais para você. Deus ama você e deseja te dar a paz que vem dele. Você só precisa se desprender desse pecado. Você só precisa confessar, se arrepender e entregar esse fardo nas mãos de Deus. Então, Deus ama você, viu? Não se esqueça disso. Nós vamos para um rápido intervalo e o Lições da Bíblia volta já já. Não me lances fora da tua presença. Isso aqui é muito forte, né? E nem me retires o teu Santo Espírito. Veja o Espírito Santo aqui. Agora veja, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ou seja, e aqui ele faz então a ponte para a bênção que é quando nós somos curados e perdoados. Isso é bom para nós, mas qual a consequência final disso? Para que você é perdoado? Para ajudar a Deus a perdoar outros. Para que você é curado? Para você ser uma bênção para ajudar a curar outros. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando o importante tema do perdão e do descanso em Cristo. Eu quero fazer um oferecimento para você, que é um material assim muito especial que foi desenvolvido para te apresentar o descanso sabático, o descanso do sábado semanal. Esse material escrito pelo pastor Frederico Branco foi desenvolvido exatamente para que você conheça a doutrina do sábado. Eu queria estimular você a estudar esse material, a pedir esse material aí nos telefones que aparecem na sua tela, no telefone e no WhatsApp. Você pode ligar ou passar uma mensagem e nós vamos ter a alegria de enviar para você totalmente gratuito isso aqui. Então você pode ligar lá, passar mensagem, dizer, olha, eu ouvi lá no Lições da Bíblia, o pastor Vinícius falou que eu tenho direito a um brinde, um presente, eu quero receber. E você vai receber, é só você pedir, tá bom? Então espero que você usufrua desse material que vai ser uma bênção para a sua vida e para a sua família. Amigos, pecado tem consequências, a gente viu isso e as consequências ficam, mas o perdão, ele apaga tudo que há de ruim e nos coloca num novo status, né, diante de Deus, status de justificados, de perdoados, de salvos. E tudo isso está disponível para aqueles que se arrependem, que pedem perdão, né, e recebem de Deus essa oferta gratuita, né, que é o seu perdão maravilhoso. Bom, o Salmo 51 é uma pérola do Evangelho, né? É um tesouro nas páginas da Escritura, que, como diz o pastor Dornelles, é uma espécie de resumo da experiência de Davi, que serviu para nós como instrução do pecado que ele cometeu e nos ajuda também a lidar com as situações similares que nós enfrentamos na vida. Eu quero destacar aqui o que está no verso 7, no primeiro momento. Veja, leiam comigo. Disse Davi, Salmo 51, verso 7. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Purifica-me, pastor Dornelles. Ele está clamando por purificação. Existe uma relação entre purificação e perdão? Existe um texto bastante interessante lá em Daniel 8,14, né? Que é muito caro para os adventistas, né? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E aí esse texto fala do início do período de purificação do santuário, que em outra instância também se refere à purificação dos pecados daqueles que se arrependem, né? Pastor Dornelles, qual a relação entre perdão e purificação? A gente consegue fazer ou essas coisas andam separadas? Bom, a consciência culpada é uma consciência carregada, né? É uma consciência manchada, que é fruto, que é produtora, né, de inquietação, de intranquilidade, de ausência de descanso. Então, purificar é tirar aquilo que está pesando sobre, né? A gente pode se lembrar do santuário porque Davi utiliza aqui uma expressão típica, né, do ritual do santuário. Então, o sangue do animal de sacrifício era levado para dentro do santuário, aspergido, né?
E através desse sangue ficava como que um registro dos pecados no santuário. No dia da expiação, então tudo aquilo seria purificado. Todos os pecados seriam apagados, cancelados, né? E o santuário então seria esvaziado deles. Então, ao final de um ano, de um ciclo, né, de sacrifícios, o santuário estava carregado de pecados, de todo o povo de Israel. E Davi aqui está carregado de pecado, né? Depois de um ano lutando com a sua consciência. Então, ao clamar por purificação, ele usa essa expressão, né, como se ele tivesse consciência, ele está carregado, ele está cheio, né, da iniquidade. E ele será libertado desse peso. Então, purificar, perdoar, remover o peso, né, é o sentido dessa expressão que ele utiliza aqui. Né? Olha, muito interessante essa relação que você fez com o santuário, porque ele clama por purificação e talvez o texto revele a consciência de Davi de que o pecado é uma coisa que, quando nós recebemos o perdão, ele sai de nós, mas ele não desaparece. Ele é transferido. O hisopo era exatamente essa plantinha que o sacerdote usava para molhar no sangue do animal que recebeu a culpa, né, no lugar do pecador. Né? O processo era esse. O animal, o pecador confessa o seu pecado, transfere o seu pecado para o animal morre. O sangue dele fica portando. O sangue fica ali, o sangue dele é portador daquele pecado simbolicamente. O sacerdote molha o hisopo, a planta, né, no sangue que carrega o pecado e ele transfere esse pecado para o santuário. Então parece que Davi está consciente dessa transferência de pecado. E esse pecado que estava poluindo o pecador, agora ele vai poluir, por assim dizer, o santuário. E é por isso a necessidade do dia da expiação, que era o grande dia da purificação do santuário, como Daniel 8,14 nos ensina. Né? Então o pecado, ele tem toda uma cadeia produtiva, vamos chamar assim, e Deus tem uma maneira de solucionar esse problema. Ele não desaparece do nada, tem um custo alto para isso. Envolveu a morte de Cristo, envolveu o próprio santuário de Deus, que é a casa de Deus. E Deus colocou a sua casa em jogo aí para salvar a humanidade, né? E Davi tem certeza que isso é eficaz, né? Porque ele diz assim, ficarei limpo, né? Ficarei mais alvo que a neve. Ou seja, a remoção é completa, né? O perdão de Deus é completamente eficaz. Exatamente. Muito legal essa ideia, né, de ser lavado, né, para ficar limpo, né? É por isso Apocalipse vai dizer, né, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, né? Então há essa necessidade. Agora, enfim, vocês falavam, né, sobre a relação entre perdão e purificação, e aqui no Salmo 51 a gente vê uma relação também entre perdão e recriação. Que é muito interessante, porque no verso 10 a gente vai ver ali, né? Enfim, Davi dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E o verbo usado ali é bara, né? O mesmo que é usado lá em Gênesis, quando diz que Deus criou. E Deus cria do nada. Davi não tinha nada para oferecer. Deus, ele não cria, mas ele recria, né? Faz do zero. Davi. E esse é um passo fundamental para que ele experimente o descanso, como nós estávamos conversando aqui. O perdão, ele precede o descanso, né? E não é uma graça barata que está em jogo aqui. Veja, ele precisa do perdão, porque o perdão vai tirar o pecado dele, mas ele está pedindo por pureza, que é, se você parar para pensar, também tem contornos éticos posteriores, morais. Ou seja, eu quero continuar sendo puro. Eu não quero fazer de novo o que eu fiz. E Davi sabe que a origem dos atos pecaminosos dele é um coração poluído. Então me dá um coração puro, porque um coração puro vai resultar em atitudes puras, santas, diferentes daquelas que ele cometeu com Betseba e Urias. Então, veja bem, a Bíblia não separa justificação e santificação. A Bíblia não separa fé e obras. A Bíblia não separa essas coisas porque são faces de uma mesma moeda. Eu não posso ficar pedindo perdão a Deus e, ao mesmo tempo, querendo sustentar uma vida pecaminosa posterior. Então, o perdão divino sempre está associado com a capacidade divina para a santidade. Essas coisas não se separam. E ainda no verso, pastor, 12, né? 41, verso 11. Aliás, 51, verso 11. Não me lances fora da tua presença. Isso aqui é muito forte, né? E nem me retires o teu Santo Espírito. Veja o Espírito Santo aqui. Agora, veja. Restitui-me a alegria da tua salvação
e sustenta-me com um espírito voluntário. Ou seja, e aqui ele faz então a ponte para a bênção que é quando nós somos curados e perdoados. Isso é bom para nós, mas qual a consequência final disso? Para que você é perdoado? Para ajudar a Deus a perdoar outros. Para que você é curado? Para você ser uma bênção para ajudar a curar outros. Para que você é purificado? Para você levar a purificação ao outro através de... Então, olha o verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ou seja, Davi agora ele quer ser uma testemunha viva da cura e do perdão que ele recebeu. Assim como nós também devemos ser. Testemunha viva através do nosso exemplo, porque você pode ver, né? Aqueles que eram beberrão, os beberrões, enfim, os bandidos e tudo mais. E agora, nossa, aquela pessoa está andando tão bem, olha, indo para a igreja, olha, louvando a Deus. Como que pode? Eu quero saber o que aconteceu. Então, nós somos testemunhas vivas, mas também não só pelo exemplo, mas pela palavra. Aí o verso 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Então, somos chamados, amigos, para sermos testemunhas, refletores dessa luz de Deus. O que Ele fez conosco, devemos levar para que Ele faça também com os outros, né? Testemunhar a cada dia, cada semana, da graça que nós encontramos no Senhor Jesus. Um coração transformado nunca será um coração silencioso. Jamais. Vai se tornar um alto-falante de Deus para transmitir a mensagem da graça que nós recebemos no coração. Agora, Davi clama aqui por não me repulses da tua presença, Dornelles. Tem coisas bonitas aí também nisso daí. Então, essa é um arrependimento verdadeiro, né? Porque, veja que quanto a gente se lembra de Adão e Eva, né? Quando eles pecam, estão culpados, né? A reação deles é de tentar fugir de Deus, de se esconder de Deus. Pulando até o final, né? No Apocalipse, capítulo 6, final do 6º selo, né? Diz que os reis da terra, os grandes, os comandantes, todo escravo, todo livre, tentam se esconder nas cavernas, nos buracos da terra, para se ocultarem da presença. Então, veja, aí é a situação em que o pecado está forte, está latente, né? E as pessoas não desejam estar na presença, porque a presença de Deus é como se fosse fogo consumidor para elas. Mas Davi já se arrependeu de fato, né? E ele quer permanecer na presença. Eles não retirem de mim o teu Santo Espírito, ele quer a presença de Deus com ele. Então, esse clamor pela presença é muito importante, porque Davi reconhece que sem a presença de Deus, ele não é nada. Sem o Espírito de Deus, como que ele poderia guiar Israel? Nós temos de permanecer na presença dele. A presença de Deus é tudo que nós temos. E o senso da presença de Deus, mais uma vez, nos ajuda a nos manter fiéis a Deus. Quando é que nós pecamos? Quando nós esquecemos que Deus está presente. Nós achamos que estamos ocultos, né? Exatamente. Naquele dia que Davi acordou tarde, ele lá, foi passear no palácio, ele esqueceu da presença de Deus. Como você disse, ele era o monarca, ele era o rei, então esqueceu da presença de Deus e o pecado ficou fácil de ser cometido, né? Então, andar na presença de Deus é uma coisa muito importante, né, Antonete? É o que Deus disse para Abraão, né? Anda na minha presença. Exatamente, ser perfeito. Ser perfeito, exatamente. Eu acho que andar na presença de Deus aguça o senso de justiça do que é correto, né? Aliás, Davi vai dizer em outro salmo, eu não lembro agora de cabeça, vocês podem me dizer, enfim, analisando a condição do ímpio, ele diz assim, até que entrei no santuário. O santuário era o local da Salmo presença, 73. Salmo 73, da presença de Deus. E aí as coisas se esclarecem, né? Exatamente. Essa coisa do andar com Deus é uma imagem bíblica belíssima que vai aparecer lá, a princípio, no Gênesis 5, com Enoque, né? O homem que andava com Deus e Deus o tomou para si. Depois nós vamos ver Abraão, conforme vocês já disseram, e o próprio Davi também como amigo de Deus, o homem segundo o coração de Deus. É a pessoa que tem o senso da presença divina. Então, pastor Fábio, o resultado disso vai ser testemunho, glorificação. Como Davi diz aqui no Salmo 51, 17, aliás, 15, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Esse é o desejo final de Deus, que cada seguidor dele, que cada cristão, que cada filho dele cumpra a missão. Aquilo que Deus fez em nós e por nós,
nós vamos fazer pelos outros. Então, não podemos nos calar. Em alto e bom som, sermos o arauto dessa verdade de perdão e graça que nós encontramos em Jesus. Você sabe que o coração perdoado, genuinamente perdoado, ele expressa a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração, ela é sempre testemunhal, né? As pessoas vão ser beneficiados por ela, né? Então, é isso que Davi diz aqui no Salmo 51, no final, nos versículos 18 e 19, 17 em diante, até o final. Ele diz, olha, Deus não quer sacrifícios. Quando esses sacrifícios, eles são incompatíveis com aquilo que a gente pensa. Agora, quando a gente é perdoado e recebe esse perdão divino, o nosso louvor e o nosso sacrifício é aceitável. E aí Deus aceita aquilo que a gente oferece, o nosso serviço, os nossos recursos, a nossa vida como um todo, os nossos dons, tudo fica potencializado pela graça divina. É o perdão a resposta. Então, se o pecado chegou na sua vida e você abriu as portas para ele, não tente relativizá-lo, não tente escondê-lo, não tente diminuí-lo. Você tem a receita para se livrar dele, que é o perdão divino que está disponível para você. Tá bom? Quero te dizer uma coisa, o perdão está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Deus abençoe muito você e sua família. Semana que vem a gente se encontra. Um forte abraço e até semana que vem.